Olá, meus amigos, paz do Senhor a todos, bom dia. Mais um domingo nós estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Chegamos ao fim do nosso trimestre, lição de número 13, e eu quero te agradecer por ter acompanhado até aqui todos os domingos esse estudo, esse resumo que nós trazemos aqui, né, abordando todos os pontos principais da lição. E eu quero te agradecer por ter escutado, ter compartilhado com seus amigos, e fico muito feliz com o resultado, e que bom que tenha alcançado várias pessoas. Bom, então vamos dar início aqui na lição de número 13, que traz por título Renovando a Aliança. O texto do dia se encontra em Josué, no capítulo 24, no versículo 31, que diz: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. O nosso texto bíblico, eu convido você a fazer a leitura após assistir a esse vídeo, se encontra em Josué, no capítulo 24, no versículos 14 até o versículo 21. Vale a pena dar uma lida e mantermos esse contato com a palavra do Senhor. Bom, depois de um tempo de paz que era vivido desde a divisão das terras para as tribos, Josué então ele convoca o povo para duas assembleias, duas reuniões. E nessas reuniões, a primeira delas ocorreu em Siló. E essa reunião foi marcada como uma despedida, onde Josué ele exortou o povo para que eles pudessem, para que eles não desistissem de possuir o restante das terras que ainda não havia sido conquistadas, o restante da terra prometida, e para que eles continuassem servindo ao Senhor. Bom, a segunda reunião, a segunda assembleia, ela ocorreu em Siquém, e depois de entregar uma mensagem profética para o povo, Josué então ele propôs que o povo renovasse o concerto, a aliança com o Senhor. E Josué ele se despede do seu povo, ele faz uma exortação, ele dá um conselho, uma ordem, e ele diz para o povo: olha, vocês devem deitar, ou seja, lançar fora os outros deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinar os seus corações somente ao Senhor nosso Deus, o Deus de Israel. E então o povo renova a sua aliança com Deus, para que em seguida pudesse vir a sepultar a Josué, marcando assim então o fim de uma era de grandes batalhas e também de várias conquistas. Nessa primeira assembleia, quando Josué ele reúne o povo, ele relembra que ele já estava idoso e que ele não poderia mais liderar os hebreus e a sua partida para a Canaã, mas agora não a Canaã natural, a Canaã física, mas sim a Canaã celeste, estava bem próximo. E um ponto que nós podemos tirar de aprendizado, né, dessa conduta de Josué para os nossos dias de hoje, é que ele foi muito sábio, ele soube a hora de parar. E nós precisamos aprender isso, a hora do início, a hora que nós temos que realmente começar os nossos trabalhos, mas também a hora que nós devemos terminar. Josué tinha muito essa consciência. Ele então exorta o povo, ele orienta e dá as recomendações finais para que o povo continuasse servindo a Deus. E essa deve ser, claro, uma característica que todos os líderes devem ter. E Josué, então, num ato de amor, num ato de cuidado, de zelo, ele vai exortar os hebreus, e ele aconselha a eles sobre as escolhas que eles deveriam fazer após a sua morte, na sua ausência.
Então, no seu discurso, Josué ele vai utilizar no início do seu discurso de despedida a mesma frase com que o próprio Deus usou com ele quando foi fazer o chamado dele, que é esforçai-vos. E havia inimigos ao redor e nas outras terras para serem conquistados. Os inimigos deveriam ser derrotados. E depois, Josué então ele vai advertir o povo de que eles guardassem os mandamentos do Senhor e amassem a Deus sobre todas as coisas. E essas são decisões indispensáveis para uma vida próspera, uma vida feliz. E por fim, ele vai então advertir aquele povo de que eles não deveriam aceitar os casamentos mistos, ou seja, o casamento deles com outros povos que não servissem ao Deus de Israel. Então ele dá essas recomendações. E no final do discurso, Josué então, ele relembra, ele faz uma retrospectiva e chama a atenção do povo para que se atente a isso, dizendo que nenhuma palavra que saiu da boca de Deus, nenhuma caiu por terra. Todas as palavras que Jesus falou, que o próprio Deus falou, se cumpriram. Então ele relembra isso ao povo sobre a fidelidade de Deus e sobre que nós podemos confiar na palavra dele, que não muda, que não é caído por terra, não, mas sim que é preservado e que cumpre todas as palavras que ele disse. Bom, então, feita essa primeira reunião, essa primeira assembleia, Josué marca a segunda reunião, a segunda assembleia. Agora já não era mais para fazer um discurso de despedida, mas sim para trazer uma palavra profética para aquele povo. Então Josué ele começa a narrar, aí começa a contar, né, a história do povo hebreu a partir dos grandes nomes, né, a partir de Abraão, passando pelas trajetórias ali de Isaac, Jacó, de Moisés, de Arão, também lembrando dos grandes feitos que o Senhor havia feito para aquele povo. Também relembro sobre as pragas que foram colocadas sobre o Egito para que eles pudessem fazer a saída ali do Egito até a expulsão dos cananeus, e sempre ele reforçava ali o fato de que foi o Senhor que concedeu todas as vitórias para os hebreus, para aquele povo ali, para que eles relembrassem disso e não esquecessem jamais que tudo que eles conquistaram foi através da permissão, através da orientação do próprio Deus. E concluída então a profecia para aquele povo, Josué então, ele mais uma vez, ele vai convidar o povo, ele vai conclamar o povo para que eles pudessem servir a Deus e andar sempre com ele, manter firme a aliança. E ele diz então que o povo deveria fazer isso assim como ele e a sua casa, a sua família fariam. E o povo prontamente aceitou de bom grado a proposta dele e renovaram então a aliança com Deus. E diante disso, Josué então ele escreve um pacto. Ele escreve no livro da lei, e ele pega uma grande pedra e ele ergue essa pedra debaixo de um carvalho que estava junto ao templo, junto ao santuário de Deus. E os homens, nós no geral, né, com frequência nós esquecemos dos compromissos que nós fazemos com as pessoas, e também algumas vezes nós esquecemos dos compromissos espirituais que nós fazemos com Deus. Mas ele não esquece de nada que foi acertado conosco, e todas as nossas palavras ficam gravadas para sempre perante o próprio Deus. E Josué então ele marcou esse momento sublime, um momento muito solene, né? Ao erguer então debaixo desse carvalho essa pedra, relembrando então
em que desse pacto do povo com Deus, essa renovação de aliança, para que isso pudesse servir de testemunho. E a morte, então, de Josué põe fim ao seu livro, né, ao livro de Josué, assim também como o falecimento do sacerdote Eleazar. Então essas duas mortes marcam o final do livro de Josué de uma forma assim esplendorosa, né? Finando então um ciclo ali de muitas batalhas, também de muitas conquistas e acima de tudo de orientação e de provisão de Deus. Então findou esse livro exatamente com essas duas mortes muito solenes, muito profundas, né, que deixou uma lição tanto para aquele povo quanto também para nós nos dias de hoje sobre a necessidade de servir a Deus, de ter um relacionamento próximo a Ele, deixar que Ele dirija os nossos caminhos, os nossos projetos, e assim nós alcançaremos a vitória. Agora fazendo aqui uma retrospectiva histórica, entrando aqui num contexto histórico, no final do século XIX surge um movimento político nacionalista chamado de sionismo. E esse movimento ele pregava que o retorno do povo hebreu à sua terra. E em cerca de 1918, com o final então finalizando a Primeira Guerra Mundial, o fim do Império Otomano, a Palestina então ela passa a pertencer aos britânicos. E essa imigração, a imigração judaica, ela acelera de uma forma mais evidente nas décadas seguintes. E ela tem o seu maior número, né, ela atinge o seu auge lá na Europa entre 1930 e 1940 pela perseguição nazista. E diante disso, os árabes eles promoveram uma série de conflitos violentos contra o retorno dos hebreus à Terra Santa. E em 1947, findada a Segunda Guerra Mundial, a ONU, numa sessão histórica, onde que o Brasil teve um papel importantíssimo, né? A sessão que foi presidida por um brasileiro, que é o Oswaldo de Andrade. Ele dá o seu voto, o Oswaldo de Andrade deu o seu voto, que foi o voto de Minerva, foi o voto importantíssimo, que então aprovou a criação do Estado de Israel. De dois estados independentes, né? O Estado de Israel, o Estado da Palestina. E o Brasil participou ativamente desse processo e deu a sua contribuição muito, muito importante naquele momento. E os judeus eles aceitaram a divisão dessas terras, mas as lideranças palestinas e árabes não aceitaram isso. Mas em 14 de maio de 1948 foi declarado a independência do Estado de Israel. Passou um dia. No dia 15 de maio de 1948, juntaram o Egito, a Síria, o Líbano e a Jordânia e o Iraque também, e eles atacaram a Israel. Mas, felizmente, eles foram derrotados. E os descendentes de Jacó, eles dominaram, além do seu território, mais da metade da terra, do espaço que pertencia ao Estado árabe. Então, o faraó egípcio e Herodes, eles tentaram matar os bebês hebreus e também os povos árabes, eles tentavam destruir uma nação que era criada em apenas um dia, que tinha apenas um dia de existência, foi declarada a independência um dia anteriormente, porém, mais uma vez, o Senhor concede vitórias a Israel e guarda, então, aquele povo. E a imigração
dos judeus, ela continuou num ritmo acelerado, de uma forma muito forte, e em 1964, como um contraponto, né, a apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina. E em 1967, que foi colocada, foi assim, explodiu, né, foi a Guerra dos 6 Dias, juntaram o Egito, a Síria e a Jordânia, e eles atacaram mais uma vez a Israel. E Israel mais uma vez saiu vencedora dessa batalha e acrescentou, então incorporou novos territórios às suas terras. Já em 1973, Egito e a Síria mais uma vez pelejam ali contra Israel, mas Deus mais uma vez concede a vitória a Israel. Em 1979, o primeiro-ministro de Israel, ele assinou um acordo, um tratado de paz com o Egito, quando ele então devolve a península de Sinai para o Egito. E o clima de tensão, de briga, continuava muito forte, muito aceso na Palestina. E quando Israel, então, ataca a Palestina, contra-ataca, né? E Israel consegue ocupar, em 1982, uma das bases que eram usadas para o lançamento de foguetes pela organização da Liga Palestina, contra o Estado sionista que fica ao sul do Líbano. E o Irã, o país Irã, ele financiou a criação de um grupo terrorista xiita. E nós devemos observar, com todos esses dados, que esses episódios, essas batalhas, sempre nós devemos lembrar o contexto histórico, o contexto profético que foi colocado ali sobre Israel. É um versículo que diz que todos os seus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes e dizem, nós devemos devorá-la. Esse é um marco sobre a história de Israel, né? Eles sempre estão ali enfrentando grandes batalhas, grandes perseguições. E a história não para por aí. Até o momento, já aconteceram cerca de 7 intifadas. Essa é uma palavra árabe que significa agitação, levante, revolta, uma briga generalizada ali da população civil com a Palestina contra o Estado da organização civil, da população civil, junto com a Palestina contra o Estado de Israel. A primeira aconteceu em 1987 e também em 1993, terminando então por conta do acordo de paz de Israel com a organização da Liga Palestina. Em 2000 e em 2005 aconteceu a segunda intifada, o que levou então a Israel, em 2002, sobre a liderança de um grande homem, Ariel Sharon, perdão, a construir então um muro para que pudesse fazer a divisão e para proteger o seu território na fronteira com a Cisjordânia. E quando menos a gente espera, sempre surge algum conflito. Todos nós já escutamos notícias, já lemos sobre isso, que sempre acontece algum levante contra Israel. Quando a gente acha que as coisas estão tranquilas, sempre o ponto de tensão explode ali novamente e continua essa briga, essa perseguição contra Israel. E além desse entendimento étnico que se arrasta há vários anos por causa dos conflitos, cerca de
contra Israel, cerca de 700 mil palestinos eles já foram expulsos da sua casa, e eles se transformam então em refugiados nos países vizinhos. E isso provoca uma grande crise, tanto étnica quanto dessas pessoas mesmo que são refugiados e chegam a outro país e não têm o emprego, não têm condições de vida e sofrem bastante com essa situação. Tanto Israel quanto os seus descendentes, que são considerados refugiados, eles somam hoje cerca de 7 milhões de pessoas que se sentem injustiçadas, que têm direito àquelas terras, têm direito à sua herança, e daí então a enorme dificuldade de resolver essas tensões antes da volta de Jesus. Então são questões muito complicadas, muito tensas naquela região, e é por isso que a palavra do Senhor nos recomenda que nós devemos orar pela paz e pela vitória de Israel, pela vitória de Jerusalém. Nós devemos orar, nós devemos pedir a Deus que haja paz sobre Israel, que Israel saia vencedor em todas as suas batalhas. Aqueles que amam a Israel, aqueles que acreditam que as terras são de Israel por herança do próprio Deus, é uma terra prometida para aquele povo. A palavra do Senhor diz que bem-aventurados aqueles que amam Israel, aqueles que oram pela paz, que querem a vitória de Israel. E também diz que aqueles que amaldiçoam, que aqueles que atentam contra Israel também serão amaldiçoados e não são bem-aventurados. Então fica aqui essa ressalva e mais esse ponto: nós devemos sim orar muito por Israel para que haja paz e para que haja vitória em todas as guerras que Israel enfrentar, e que Deus possa guardar os nossos irmãos israelitas que estão ali sofrendo com essa briga, sendo um grande ponto de tensão, né, há milhares de anos que seguem essas brigas. E retomando então, feito todo esse panorama histórico para que a gente possa entender a que situação nós encontramos hoje a Israel, a morte então de Josué e de Eleazar, que, como eu já disse, que marcam o final do livro de Josué, quando eles partem então para a Canaã, agora não a Canaã terrena, a Canaã física, mas sim a Canaã celestial, marca o final de um ciclo histórico daquele povo de Israel. O futuro daquele povo ainda traria muitas surpresas, boas e más, como eu já comentei aqui, sobre todos esses conflitos que acontecem naquela região, sobre a vida dos hebreus até nos dias atuais. Mas é importante a gente frisar que Deus nunca desamparou o seu povo, que todas as promessas que o Senhor fez se cumpriram e ainda vão se cumprir, algumas, e que Deus nunca perdeu o controle da história, que Deus nunca perdeu o controle da situação. E eu sempre gosto de relembrar aqui, especialmente nesse tempo de pandemia, onde nós estamos afastados fisicamente, né, mantendo o distanciamento social, o isolamento social. Muitas pessoas questionam sobre essa situação que nós estamos passando, por que Deus permite, por que Deus não acaba com essa pandemia. Eu gosto sempre de frisar isso: nem tudo que acontece é da vontade de Deus, mas tudo é pela sua permissão. Não cai uma folha da árvore se não for a permissão de Deus. Nós devemos confiar, nós devemos entender isso e acreditar que o Senhor continua no controle de tudo, que Ele não perdeu o poderio, que Ele não perdeu o controle mesmo, que a hora que Ele quiser, isso vai ter um fim. Nós sabemos que as lutas aqui continuam, cada dia é uma situação nova que aparece, cada dia é uma adversidade que nós temos que enfrentar,
mas nós sabemos que a nossa esperança não está aqui nesse mundo, mas sim está em Cristo Jesus, quando nos levar para o céu. E nós relembramos então aquele versículo que diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero te agradecer muito por ter nos acompanhado durante esse trimestre. Espero que essas lições tenham impactado a sua vida de maneira produtiva, que você tenha gostado desses resumos que nós abordamos aqui. Espero que a sua vida seja abençoada e eu desejo que a sua casa, que a sua família sejam alcançadas pela presença de Deus e que tão logo nós possamos estar fisicamente para juntos então continuarmos aprendendo a palavra do Senhor. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, pela sua audiência, e eu desejo então uma semana abençoada, que Deus possa vir sobre a sua casa, sobre a sua família, e que nós possamos continuar confiando em Deus, porque nele nós estamos guardados. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia, abençoe a sua semana, e fiquem todos com Deus.